eu já vivi muito. Na verdade, eu sou um idoso. E ser um idoso nos coloca em várias situações, vantagens e desvantagens. Uma vantagem é a certeza de não ter nascido ontem, de não ter aprendido tudo, mas já ter visto muita coisa. Desvantagens? Bom, desvantagens eu poderia ficar aqui chorando, questões físicas, questões sociais, mas não levaria a nada. A outra alternativa seria eu ficar, sabe, divagando, romantizando. Eu sou um vencedor, eu cheguei até aqui, enquanto muitos ficaram pelo meio do caminho. Piegas, clichê. Mas a verdade é uma só. Eu tenho muito menos anos a viver do que anos já vividos. Então, é claro, diante dessa situação, a gente tem outras prioridades, outros valores. E eu confesso que cheguei nessa fase triste, deprimido. Deprimido não com relação a mim, a minha guerra contra o espelho, a saúde que está indo embora, a imagem que vai se deteriorando, não. Mas sim com relação ao meu país. Eu fiquei pensando, poxa, nessa vida... Bom, eu sou um homem que tenho fraturas pelo corpo todo, tenho cicatrizes, tenho um histórico que, digamos assim, não seja muito normal. Eu já vivi muito. Já fiz muita coisa. Algumas que me orgulho, outras que nem tanto. Uh-oh. Olha isso aqui na época do Bolsonaro. Após lucro recorde de 3,7 bilhões, Correios distribuirão ganhos a empregados. Agora olha só como é que está na época do Lula agora, gente. Governo Lula, prejuízo gigantesco. Correios tiveram um prejuízo de quase 600 milhões de reais. Prejuízo de quase 600 milhões de reais. Vocês acham que não pode piorar? Pode. Olha que aberração. Olha isso aqui. Olha a cara de pau. Correios abre licitação com 380 milhões para publicidade. Ô Correios, vocês vão publicar o quê? Vocês vão divulgar o quê? Que vocês estão dando prejuízo para a nação de quase 600 milhões de reais? Vocês vão fazer isso? Ainda vai ter coragem de gastar 380 milhões com publicidade? Estou fazendo um projeto aqui, gente, que é bem simples. Situações como essa aí que estiver dando prejuízo, não pode gastar dinheiro com publicidade. Acabou a patifaria. Vamos para cima, tamo junto. Neste ano nós estamos agora nesse alvoroço aí das eleições, é gente daqui e dali se preparando para ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, a vereadores. Se não for por amor ao povo, vai servir ao demônio. Nós já temos muita gente na política que serve Satanás, que não serve o povo, que não serve a verdade. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser conduzido pela verdade. Agora vocês gostam de escolher os piores candidatos. É aquele candidato que está num partido que apoia aborto, é aquele candidato que está no partido que apoia ideologia de gênero, é aquele candidato que está lá na pocilga do comunismo. O católico precisa ter responsabilidade. E vocês que vão se candidatar, você tem que candidatar por amor. O político católico verdadeiro, que a grande parte dos católicos na política não são verdadeiros. São miseravelmente corruptos.
É uma vergonha. Eu lembro de muitas cidades onde eu passei, políticos corruptos que iam à missa e comungavam. E eu chamava a atenção, não adiantava. Todos já passaram pela peste do sofrimento, da miséria e da desgraça. Alguns estão na lama, porque entraram na política para roubar, para fazer o mal, para perseguir os outros. Essa política velha, suja, torpe, que nós temos no Brasil, precisa ser mudada. Maduro não vai ter muita saída, né? Se ficar, vai ser preso. Se perder, né, essas eleições, se ficar, vai ser preso. Se fugir, vai ser preso. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Mas o que você tem de fresquinho aí para passar para a gente, Gerson? Então, olha só. Eu tinha essa informação já do que circulava aqui nos Estados Unidos, mas eu já confirmei também com pessoas que estão lá na Venezuela. Os filhos do Maduro já deixaram o país. Então, os 3 filhos da esposa e o filho biológico dele já deixaram a Venezuela. O Maduro ele tem 3 aviões que estão à disposição dele exclusivos. Esses aviões ele já posicionou em alguns locais, já estão com combustível, tripulação pronta, e existem 3 possibilidades levantadas pelo Serviço de Inteligência aqui dos Estados Unidos. Primeira opção, óbvia, é aquela mais evidente, seria para Cuba, ele se refugiar em Cuba, mas isso não bate muito com o próprio estilo, né, dos ditadores, que não vão querer ficar em Cuba. Hoje, Cuba passa por uma pobreza muito grande e não creio que essa seja realmente a opção. A segunda, que foi levantada pelo Serviço de Inteligência, seria uma escala de algum tempo na República Dominicana. Também não creio muito, porque há muita presença dos Estados Unidos ali na República Dominicana. Então, qual é a opção vencedora que todos estão apostando? É que Maduro já deslocou, inclusive, grande parte de recursos para lá. Há quem fale em 3 bilhões de dólares que já foram mandados antecipadamente para a Turquia. Veja que a Venezuela é um dos poucos países da América do Sul, se não o único, que tem voo direto para Ankara. E, na verdade, já há alguns meses o Serviço de Inteligência já havia monitorado e rastreado a um envio de ouro da Venezuela para a Turquia, e os próprios líderes dessa revolução bolivariana, vários deles já transferiram recursos para a Turquia. Por que a Turquia? Porque a Turquia não tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Então, embora a Turquia seja um país europeu, esteja na OTAN, ela não integra a União Europeia, mas ela tem litígios ali de interesses, particularmente com Israel, que nós vamos abordar semana que vem, mas a Turquia ela é hostil à ideia de ter um tratado de extradição com os Estados Unidos. Então, é um local que o Maduro já preparou. Ele fica na Europa, fica próximo até da Rússia, com quem ele tem bastante ligação também, e seria um local confortável. Por que eu falei da segunda-feira? Porque existem algumas possibilidades. Militares, inclusive o próprio ministro da Defesa, que é alguém odiado por grande parte dos militares, eu explico porque ele ficou todo esse período e ele não permitiu uma renovação natural. Ele foi fazendo as promoções políticas e realmente desvirtuou toda a cadeia, a política de pessoal das Forças Armadas. E ele não é alguém benquistos, porém, ele já se ofereceu, veja bem, já se ofereceu para a oposição para intermediar, ou seja, dizendo que as Forças Armadas respeitarão o resultado e não se colocarão contra a população. Não sabemos. Diosdado Cabello é outro que diz que morre, mas não sai da Venezuela. Não sabemos também. Agora, aquela cúpula mais ligada à cúpula política, esses já se arrumaram, Paulo. E cada um deles já tem a sua rota de fuga pronta. Por isso que eu digo que a segunda-feira vai ser muito importante. Se Maduro, de fato, declarar sua vitória, o mundo não reconhecerá, a própria oposição não reconhecerá, e o tal banho de sangue que ele ameaçou, as Forças Armadas não darão respaldo para ele. Por outro lado, se a oposição vence, como você bem disse, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou seja, ele não pode permanecer, ele e essa cúpula, porque ainda que seja negociada uma anistia, isso não será no primeiro momento. E sabe o que o ministro da Defesa falou? Ele disse o seguinte: bom, se o Maduro vencer e se a oposição aceitar, ótimo, mas se acontecer o revés, se o Maduro perder, a nossa proposta é que o derrotado se afaste um pouco, descanse, até que haja uma transição pacífica. Então você veja que o Celso Amorim está se deslocando para lá e vai ter que informar o que está acontecendo. Lula não foi assistir às cerimônias em Paris, nós vimos já o Boric e até mesmo o Gustavo Petro, todo mundo dizendo, olha, já deu, Maduro, já deu, está numa boa hora para você botar o seu chapéu e tirar o time. Claro que também não vão cair na vala comum de ficar me orgulhando das grandes realizações.
E muito menos ficar me desculpando pelos erros cometidos, que nada levarão a essas atitudes. As minhas culpas, os meus remorsos, carregarei comigo. E os meus erros estão cometidos, não tem como voltar atrás, como também o que eu fiz de bom não tem como ser apagado. A única lacuna que eu não queria levar quando fosse embora desse plano seria a imagem que o meu país, a terra que eu vou deixar como herança para os meus descendentes, estivesse em mãos de comunistas, mentirosos, ladrões, gente sem um mínimo de ética, gente que toca a vida baseado no poder pelo poder, na centralização da fortuna em troca da miséria da população como um todo. Um país sem identidade. Um país vendo a sua história sendo destruída pela inversão de valores. Destruída por gerações de hoje terem perdido as reais noções que comandam a convivência social. O orgulho de ser quem é, o respeito, os limites, os conceitos morais de ética de família. Triste por ver liberdade ser confundido com libertinagem e democracia ser usada como escudo para todo tipo de tirania. Meu Deus, foi muito triste o que aconteceu nas eleições brasileiras, foi muito triste. Aí alguém pode dizer, mas vem cá, TSE, STF, estão perseguindo, prendendo, sumindo pessoas que ousam a falar aquilo que todos sabem e pensam. Será que eu não teria medo? Claro que eu tenho. Eu tenho vários medos. Mas o maior deles é me acovardar diante do medo. Não. Eu não posso me calar. O brasileiro não pode se calar. O brasileiro não pode continuar ouvindo essas narrativas putrefatas, essas atitudes vergonhosas e engolir no seco em nome de uma sobrevivência, sabe? Bom, eu prefiro viver de migalhas do que ver policiais invadindo a minha casa. Eu também prefiro ter a minha casa longe de ser maculada por polícia entrando me tratando como criminoso. Mas eu tenho que respeitar a minha casa. Respeitar meu sobrenome. Hoje fazem 3 anos que eu perdi meu pai. Um homem que deixou um legado de honra, de verdade, que homem, respeita a barba que tem na cara. Que homem sem vergonha é pior que qualquer verme. E que homem que mente, usando a mentira como estratégia de administração e de fazer política, não pode estar no comando de um país. Então eu estava muito triste. Eu estava desanimado. Porque eu me sentia impotente, não só pela repressão que a gente está vivendo, pela justiça que deixou de fazer justiça e dar os seus vereditos de acordo com a quem interessar possa. Sim. Mas além disso, eu tenho o fato de ser um idoso. Eu não tenho o poder de reação que teria há 30 anos atrás. Estaria eu hoje fazendo apologia à violência? Não. Eu quero apenas justiça, verdade e fim dessas malandragens. Porque essa história de dizer que eleição não se ganha, eleição se toma, isso é podridão. E quem pensa assim, quem age assim, quem fala assim, não pode ocupar cargos de poder. Essa história de dizer que o partido tem que centralizar tudo e os seus membros viver num luxo só, jogando migalhas para a população, isso é tirar a liberdade, que é o maior patrimônio de um ser humano. O ser humano tem que acordar pela manhã sabendo que ele terá que competir. Isso é um instinto animal, a competição leal.
mas o direito de sim vencer o melhor, porque estamos vivendo uma Olimpíada. E por que a Olimpíada é tão importante e mexe com a cabeça das pessoas? Porque ela mostra a base do instinto humano, a vitória, a consagração dos melhores, desde que jogando dentro das regras. Essa história de tentar arrastar os piores. Não. O fraco nunca chegará ao topo do pódio. Mas o fraco tem que entender que ele também tem o seu lugar na cadeia elementar e ele tem que aceitar esse lugar. Que é o máximo que ele conseguiu conquistar, que é outra lição das Olimpíadas. A gente não compete contra os outros, e sim contra os nossos limites. E a partir do momento que se começar a punir o vencedor e criar protecionismo para botar o fraco lá em cima, nós estamos tirando da sociedade o melhor que ela pode oferecer. Então eu estava muito triste, porque vi o Brasil num caminho sem volta. Aí aconteceram as eleições na Argentina. O povo disse não a essa teoria do Fórum São Paulo de criar uma União Soviética aqui na América do Sul. Eu vi Los Hermanos mostrar que lá no país deles, essa narrativa, essa ideologia putrefata não se cria mais. Aí eu testemunhei as eleições na Venezuela acontecendo o mesmo que aconteceu aqui. O mesmo modus operandi. E vi Maduro chegar e se autoproclamar vencedor pela vontade do povo. Aí eu pensei, será que vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui? A população irá para as ruas revoltada porque é a reação natural? Eles vão chegar com uma força militar, com a força bélica, vão começar a punir, prender exemplarmente, assustar todo mundo, e as ruas irão esvaziar, e eles vão reprimir com a força da arma, da lei desvirtuada e da caneta. Aí ficou ruim. Ficou ruim porque a Venezuela era para ser o nosso exemplo. Porque aconteça o que acontecer na Venezuela, irá repercutir direto aqui, porque em 2026 terá novas eleições e eles vão fazer a mesma coisa que fizeram em 2022. Mas caberá ao povo reagir ou não. Então eu fiquei pensando assim, poxa, se a população venezuelana que estiver na rua for esmagada, morrer muita gente, que infelizmente vai morrer, e voltar para casa com o rabinho no meio das pernas, quando acontecer aqui, os mais exaltados vão dizer, vamos para a rua. O que irão falar? Não, veja o que aconteceu na Venezuela. Não adianta. A gente sabe que é assim, mas eles têm o poder, nós não podemos ir contra. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, contra a força não há argumentos. Vamos ficar em casa, vamos pensar na nossa vidinha, esquecer da coletividade, seria o fim do Brasil como nação. Mas parece que a Venezuela resolveu mostrar como se faz. Que a frase que está sendo viralizada é: tiraram tudo do venezuelano, inclusive o medo. E eles vão sim derrubar Maduro. A esquerda brasileira, que vivia de mãos dadas com aquele ditador, no primeiro instante aplaudiu, venceu a democracia, o povo escolheu, as urnas foram determinantes. E agora estão vendo que a coisa não é bem assim, estão indo para ficar a forma escorregadia deles e criar narrativas. Agora Maduro, no discurso deles, é de direita, pasmem. Olha, por isso que eu digo, eu sou idoso, eu já vi muita coisa, mas vou morrer sem ver tudo. Como eu falei no meu livro Feliz Natal em agosto, vou dançar todas as maneiras, mas não vou abraçar o gaiteiro, porque esse baile nunca irá terminar. Eles dizendo que Maduro é de direita, fora o São Paulo, de braços dados com os ditadores da esquerda, é um comunista assumido. Esquerda assumida dentro do pior que a esquerda pode oferecer, eles querem dizer que é de direita. E que o que aconteceu lá na Venezuela jamais acontecerá aqui. Não, acontecerá e aconteceu. Só que lá, os venezuelanos deram basta.
E agora eu me encho de otimismo de imaginar que aqui nós também iremos fazer o mesmo. Não quebra-quebra, não isso, não aquilo, não estou fazendo apologia à violência, estou dizendo, o povo tem que reagir e defender a liberdade, defender a verdade. Não transforma nenhum cidadão em terrorista, em inimigo da pátria. Não, muito pelo contrário. Então agora eu vou ficar aqui de braços cruzados, torcendo pela Venezuela, para que ela sirva de exemplo. E depois, se eu viver até lá, eu quero ver o meu país ter uma eleição limpa, sem falcatrua. E se tentarem tomar o poder de novo, ver a resposta da minha gente. Porque eu sou gaúcho. Eu canto o hino do Rio Grande do Sul com orgulho. É o sangue farroupilha de homens que deram a vida para garantir as divisas que hoje nós temos. É o orgulho patriota. E eu sigo o que diz o nosso hino. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo.